segundo historiadores, alguém chegou num lugar, cercou, falou, aqui é meu, se é meu ninguém passa. Essa é a ideia hoje da propriedade privada. Não é assim que funciona? Então, veja só, hoje deixamos agentes públicos para o nosso último encontro, para ficar mais fresquinho, para a gente não ter dificuldade depois. Hoje nós vamos falar sobre serviços públicos. Na forma proposta aí, quando se fala em perguntas desafiadoras, é para chamar você para pensar, somente isso, tá? O que é público e o que é privado? Onde surgiu a ideia de propriedade privada? Veja bem, eu poderia passar aqui uma noite inteira falando para vocês sobre o primeiro sentimento de propriedade, como é que funcionou, alguém que... Não vou fazer isso porque não tem nada a ver com o nosso curso. Mas só para que vocês saibam, segundo historiadores, alguém chegou num lugar, cercou, falou, aqui é meu, se é meu ninguém passa. Essa é a ideia hoje da propriedade privada. Não é assim que funciona? Meu amigo, é sugestão, tá? Se você tem uma propriedade e deixa ela lá ou abandona, corre o risco de você perder. Isso é fato. Largou no meio do mato, chegou lá, tinha um cara, você ignorou. Isso é uma propriedade privada. Na propriedade de natureza pública, é óbvio que isso não acontece dessa forma. O que distingue o público do privado, isso é importante para você saber, é a predominância do interesse. Tudo bem? Fala aí, Douglas, tudo bem? É a predominância do interesse. Olá, boa noite. Onde o interesse for predominantemente público, você vai estar diante do direito público. Onde a predominância do interesse for nitidamente privado, direito de propriedade. Direito de propriedade nitidamente privado. Direito à educação, nitidamente público. Então, faz essa distinção aí para que não caiam em pegadinhas na hora da prova. Então, veja bem, essa ideia de propriedade surgiu na antiguidade, como eu disse para vocês. Os romanos eram ótimos nisso, mandavam as missões para conquistar terras e etc. e tal, subjugavam os povos e por aí ia. A propriedade privada, o que é muito fácil. Difícil para a gente é a questão pública. Só para você ter uma ideia, se você tem aquela propriedade que não usa, você pode perder a propriedade, né? Se alguém move uma ação de uso capião, pode tomar a propriedade que era sua. Pô, você não usou, você não interessa, ela não cumpriu a função social, você vai perder a propriedade. Se a propriedade for pública, nunca será objeto de uso capião. Até tem gente brigando acerca da possibilidade de uso capir, de tomar para si uma propriedade uma propriedade pública, mas é muito difícil, o Supremo já se manifestou e por aí vai. Então, é claro que essa segunda pergunta, como isso se relaciona com a necessidade do Estado prestar serviço público, a gente vai ver o seguinte: sempre que o Estado estiver atuando, ele não vai atuar em razão de uma pessoa. Ele vai atuar em razão da coletividade. Sempre que tiver prestação de serviço público, isso vai ser assim, vai ser coletivo. Sujeitos indeterminados. Tirando aí algumas questões que a gente vai ver, a certidão, quando você pede uma certidão do serviço público, que a gente vai falar sobre isso depois, aquilo é claro, tem um caráter meramente informativo e diz respeito a uma única pessoa. A bem da verdade, serviço público na essência vai ser saúde, educação, segurança. E é isso que nos interessa. Nos direitos sociais e serviços públicos, está lá no artigo 6º da Constituição. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Isso aqui condensa todos os serviços públicos. Aí a gente começa a observar o seguinte: alguns serviços aí não são prestados diretamente pelo Estado. Não são. É um. A gente vai ver lá. Transporte. Transporte, se você parar para pensar, rapaz, transporte é um negócio tão doido que é prestado até pelo Douglas. Né? O negócio é muito louco. Então, olha só, o transporte, ele é um serviço de natureza pública, mas é prestado pelo particular. Aí a gente começa a entender que essa grande estrutura estatal depende não só da administração pública, como também das empresas, dos indivíduos, etc. e tal. Tem gente que não tem noção, quando está dirigindo um táxi, se você for parar para pensar, como transporte é um direito social consagrado no artigo 6º da Constituição, o motorista de táxi, na verdade, ele presta um serviço de natureza pública, mas eu pago por isso. Isso aí é outra história. Mas o serviço que a empresa de ônibus da sua cidade presta é de natureza pública. Mas a empresa é privada. Sim. Aí a gente vai começar a ver, já separa de uma vez aí, ó. Alguns desses serviços são prestados diretamente pelo Estado. Eu não estou falando de seguro-saúde, de plano de saúde, não. Mas a saúde, por exemplo, quando você chega num posto de saúde, vai estar lá um médico. E qual é a importância disso? A gente vai ver no final desse nosso encontro de hoje. O médico, mas o médico é contratado, não é concursado. Lembra da teoria do órgão? O Estado passa por intermédio de seus agentes. Se o médico num posto de saúde comete uma barbeiragem qualquer lá e te deixa sem andar, de quem é a responsabilidade? Aí a gente já começou a entender. É do Estado. Por quê? Esse serviço é prestado diretamente pelo Estado, logo, aquele agente que te atendeu é um agente público e, como tal, ele representa, não. Ele vai operacionalizar essa atividade estatal que é a prestação de saúde. Eu sei que o negócio é meio doido, mas daqui a pouco esse raciocínio fecha, tá? Então, veja só. Educação, na verdade, tanto pode ser prestado pelo Estado, diretamente pelo Estado, por intermédio das instituições públicas, como pela iniciativa privada. É uma possibilidade. Saúde, certeza pelo Estado. Segurança. Mas eu conheço um cara que trabalha numa empresa de segurança. Isso tem natureza privada. A segurança de natureza pública, as polícias, esses serviços são de natureza pública, prestados diretamente pelo Estado e não tem outro jeito. Então, se qualquer agente comete uma barbeiragem qualquer, quem vai responder por isso é o próprio Estado, por força da responsabilidade objetiva que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, com isso, nós já vimos que alguns serviços são delegáveis e outros são indelegáveis. Aí a gente começa a esmiuçar o artigo 6º da Constituição para falar exatamente da prestação de serviços públicos. Serviços delegados são aqueles que, por sua natureza, ou pelo fato de assim dispor o ordenamento jurídico, comportam ser executados pelo Estado ou por particulares colaboradores. Como eu já falei, transporte. Como ele disse ali dos Correios, a questão da comunicação. Você vai achar um monte por aí. Serviço de telefonia, serviço de energia, abastecimento de água. Isso tanto pode ser prestado diretamente pelo Estado, como pode ser prestado por particulares colaboradores. São empresas privadas que prestam serviço de natureza pública. Transporte, como nós falamos, deu para entender que nem sempre o serviço público será prestado pelo Estado. Quais que não serão prestados só pelo Estado? Os delegáveis, aqueles que o poder público pode delegar.
O que não retira desse serviço a natureza pública. Ele continua sendo um serviço público. Serviços públicos indelegáveis são aqueles que somente podem ser prestados pelo Estado diretamente ou por seus próprios órgãos ou agentes. Aí você pode, como a gente já disse, segurança, saúde, previdência social. São serviços públicos prestados. Previdência social a gente vai ver que é prestado por uma autarquia pública, a gente vai ver quais são essas situações, tá? Então, guardem bem aquilo que está lá no artigo 6º. Saúde, educação, moradia, alguns são prestados diretamente pelo Estado. E qual a importância disso? A gente já vai ver daqui a pouquinho, quando a gente observar que tem empresas públicas, a gente não vai aprofundar, sociedade de economia mista e por aí vai. Bom, serviços administrativos e de utilidade pública. Serviços administrativos ou serviços públicos propriamente ditos são os que a administração pública executa para atender às necessidades internas ou preparar outros serviços que serão prestados ao público, tais como da imprensa oficial, das estações experimentais e outros dessas. Já o serviço de utilidade pública busca facilitar a vida do indivíduo na coletividade, pondo à sua disposição utilidade que lhe proporcionará conforto e bem-estar. Daí que os serviços públicos podem ser denominados serviços pró-Estado, enquanto serviços de utilidade pública... Falou em saúde, educação, moradia, aqueles que a gente viu lá, são serviços de utilidade pública. Por que de utilidade pública? Porque o indivíduo que recebe a prestação desse serviço, ele terá um proveito nisso. Agora, serviços administrativos são normalmente serviços internos. Quando você analisa, lembra que pelo princípio da publicidade, a administração pública tem que publicar todos os atos executados por ela? Isso interfere na sua vida? Nada. Nada. A administração pública torna público os atos administrativos porque a lei determina. Vocês estão lembrados que até bem pouco tempo lá no Senado tinha os atos secretos? Os atos secretos eram sinistros, lembra? Ele era um oba-oba danado. Nomeava parente, nomeava quem quisesse, pagava quanto quisesse e ninguém tomava conhecimento. Se você parar para analisar, aí sim já fazendo gancho com o nosso primeiro encontro, para que serve o princípio da publicidade? Beleza, e isso abre a transparência, mas isso abre para a gente a possibilidade de quê? Saber e controlar, vigiar. Mas, na verdade, isso não interfere na nossa vida. Na verdade, não. Então, os serviços administrativos são prestados no interior da administração. São serviços, como nós dizemos, interna corporis, dentro do corpo, dentro dos muros da administração pública. Eles não interferem na nossa vida. Mas, como existe determinação legal para que o façam, para que sejam feitos, a administração pública está obrigada a publicar. Quando a administração pública publica, traz ao nosso conhecimento, o que a gente faz? Pô, isso aqui está um absurdo, isso aqui não está. Isso aqui abre a possibilidade da sociedade controlar a execução desses atos administrativos. Quem nunca leu uma publicação, olhou e falou, caramba, custa isso tudo? Passa lá na Serra, naquele lugar lá onde tinha aquele sistema pare e siga, vê quanto ficou a contenção daquele muro lá. Foi mais de 9 milhões, se você quer saber. Com 9 milhões dá para remover aquele morro. Mas é serviço administrativo. Eu sei que na época da enchente teve gente aqui, eu acho que eu já falei sobre isso, teve um barranco aí que seguraram o bichão lá, ficou em 42 milhões de reais. Parece que tinha 15, 20 casas embaixo. Era mais fácil tirar as casas, indenizar todo mundo e ir embora, né? Pelo princípio da eficiência, fazendo o máximo, com o máximo proveito. Muito bem lembrado, esse é o princípio da eficiência. Nem sempre equivale dizer que é o mais barato, mas é o mais proveitoso.
mais eficiente. Fala aí. Pesquisa. Todo o trabalho de pesquisa, isso ainda não traz utilidade para a gente. Dentro do INSS nós temos um laboratório que funciona... Não é bem o IBGE, mas pode ser. Serviços experimentais, para onde vamos, quantos somos, passa por aí. Mas dentro do INSS, cara, a gente tem um laboratório. Laboratório que eu digo não é ninguém trabalhando com produtos orgânicos, não. A gente vê assim, a gente trabalha com casos verídicos e a gente alimenta o sistema com várias informações para ver qual seria o desfecho disso, se fosse de outra forma, enfim. São esses experimentos que se faz aí, tá? Mais trabalho de pesquisa. Com relação a serviço de utilidade pública, a gente já vê que é um pouquinho diferente. Todo serviço prestado pela administração pública que traz proveito para o indivíduo, esses sim são serviços públicos na essência. Não que os outros não sejam. Serviços públicos na essência. O que são serviços públicos na essência? São serviços de natureza pública que têm utilidade pública. Aí é o rol enorme, né? Saúde, educação, bababá, vai por aí. Bom, na classificação, eu não dou tanta importância para isso não, tá? Mas sou obrigado a falar, então vamos avançar. Serviços específicos e divisíveis podem ser remunerados por meio de taxa, que é uma espécie de tributo vinculado a uma contraprestação estatal ou tarifa, que é preço público, e consiste numa cobrança pelo poder público que não tem natureza tributária, podendo sofrer alteração sem os rigores do regime tributário. Serviços gerais não possuem remuneração direta, devendo ser remunerado por previsão orçamentária aprovada em leis orçamentárias. Vamos falar sobre serviços específicos e divisíveis. Bom, aqui todo mundo paga iluminação pública, né? Todo mundo paga. Todos os municípios instituíram a contribuição de iluminação pública. Antes era TIP, Taxa de Iluminação Pública, até a emenda constitucional, salvo engano, 41. Quando o Supremo Tribunal Federal falou que não pode ser cobrado taxa de iluminação pública, porque você não sabe quanto cada um, quando você não consegue individualizar, criaram a contribuição de iluminação pública. Só mudaram o nome, nós continuamos pagando a mesma coisa, mas dá para entender. Dá para entender. Quando você pega a decisão do Supremo que falou sobre isso, ele fez o seguinte: contribuição de iluminação pública não interessa, você está pagando um preço público. A taxa, você paga a taxa d'água. Você paga a sua taxa de energia, que tem natureza tributária. Aquela sua conta diz exatamente quanto você consumiu. Então você paga o valor certinho. Agora, iluminação pública. Como é que vão saber quanto que eu consumi de iluminação pública? Então, a taxa é quando eu tenho um determinado serviço prestado que pode ser quantificado. Eu consumi água, eu vou pagar minha taxa d'água. Eu consumi energia elétrica na minha casa, eu vou pagar a minha taxa de energia elétrica. Então, o serviço que pode ser individualizado é pago por intermédio de taxa. Serviço que não pode ser individualizado, que é um serviço coletivo, sem a possibilidade de quantificar quanto cada um consome, vai ser pago por intermédio de contribuição, tá? Tá aqui a súmula. Não, essa é a súmula vinculante 41. O serviço a emenda constitucional não é a 41. A emenda constitucional acho que é a 19. Enfim, não faz diferença. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Bom, isso aí choveu no molhado, porque todo mundo já sabia, o próprio Supremo Tribunal já tinha falado sobre isso.
Serviços sociais e econômicos. Vamos ler, porque isso aqui não cai de jeito nenhum, tá? Mas vamos entender o que é. Serviço público social é o que atende a necessidades coletivas em que a atuação do Estado é essencial, mas que convivem com a iniciativa privada, como ocorre nos serviços de saúde, educação, previdência, cultura. Os serviços de natureza social prestados diretamente é aquilo que a gente já falou e não tem muito a acrescentar, não. Serviço público comercial ou industrial ou econômico, a administração pública executa direto ou indiretamente para atender às necessidades de ordem coletiva. Por exemplo, os Correios, a entrega de correspondência e por aí vai. Você tem uma necessidade coletiva, mas ele não atua diretamente naquilo. Então, podem ser criadas empresas. Eu até fiz um... Vamos ver se tem aqui. Acho que daqui a pouco passa no slide. Opa, desculpe. Princípio da generalidade. Olha bem, a administração pública está prestando serviço para a gente. Aí eu te pergunto, serviço público é de graça? Não. Tem alguém pagando. Nada é de graça, muito bem colocado, e muito menos serviço público. Tem gente que fala assim, mas o fulano é baixa renda, ele não paga. Ele está pagando alguma coisa. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu desafio aqui dentro da sala ter alguém que não paga previdência. Aí alguém vai falar assim, não, eu não pago, eu não dou um centavo para previdência. Mentira. Dá, sim, alguns centavos para previdência. Se você tiver carteira assinada, eu não preciso dizer, já vai descontado. Se você paga seu carnezinho autônomo, não interessa, já vai descontado. Aí você vai dizer, mas eu sou menor, eu não tenho... Vai pagar. Quando você vai comprar o arroz, quando você vai comprar o feijão, está tributado. Parte disso vai para a Previdência Social. COFINS, aquela contribuição. Tá nada. Que quebrado o quê? Previdência Social tá quebrada não. Vai ter outro concurso. Depois que aproveitar esse pessoal todo aí, vai ter outro concurso. Só que agora vai ser nível superior. Eles estão querendo criar a carreira de Estado, mas tá valendo. Então, olha só. Quando você aposta na loteria, 35% vai para a Seguridade Social, distribuído entre saúde, previdência e assistência social. Então, não tem nada de graça, não. Então, se você tem isso bem organizado na sua cabeça, sabendo que nada é de graça, como ela colocou, e muito menos serviço público no Brasil, eu queria dizer para vocês o seguinte, nós, como destinatários finais dos serviços públicos, temos que exigir serviço de qualidade. Tem gente que acha que só passou a poder exigir a iluminação pública na rua depois que começou a pagar a contribuição de iluminação pública, mas isso está errado. A iluminação pública na rua é uma questão de segurança, a segurança é obrigação do Estado, logo ele me presta serviço de segurança, então eu vou exigir a iluminação pública na minha casa, na minha rua. Essa mecânica, esse raciocínio você tem que ter sempre. Então veja bem, princípio da generalidade. Esse princípio indica que o serviço público deve ser prestado com a maior amplitude possível, devendo beneficiar o maior número de pessoas possíveis. A simples restrição de acesso ao serviço pode ser cobrada judicialmente. Esse princípio é intimamente ligado ao princípio da modicidade de tarifas. Eu vou explicar isso aqui, tá? O princípio da generalidade diz o seguinte, lembra que eu falei sobre a lei? A lei tem um aspecto geral, ela não é feita com um destinatário, para um destinatário, nem pode, porque ela é abstrata, ela tem que atingir a todos que passem naquela zona de incidência. Fiz aquele desenho do carro, mal feito pra caramba, mas é bom que você não esquece. Da mesma forma que a lei é para todos, os serviços públicos também são. Mas eu deixei alguém de fora, alguém ficou de fora. Olha o desejo, ele tem que ser prestado para o maior número de pessoas, tá? Ele tem que beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Ele tem que alcançar a maior amplitude possível. Ou seja, um serviço público, e olha que eu estou falando de todo o serviço público. Começou no Rio Grande do Sul, uma mãe foi matricular o filho na escola perto de casa. Vocês devem ter isso lá na defensoria, não tem não? Pedindo vaga. Só o tempo todo, né?
Olha que fato curioso aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí que começava o problema todo. Problema não, a solução. A administração pública disponibilizava vaga na rede pública, mas uma mãe que não tinha como levar o filho no colégio foi remanejada para um colégio muito distante. A administração pública falou que naquela escola ali não tinha vaga, pois, e lá foi trabalho da defensoria também, tá? A quem tira o meu chapéu. A defensoria ingressou com uma ação, tá? Moveu uma ação em face da administração pública, para que a administração pública fosse obrigada a arrumar uma vaga ali ou matricular a criança num colégio particular. Pasmem vocês, acharam um absurdo a decisão judicial que diz o seguinte: oficiou a administração pública falou que não tinha nada a fazer além daquela vaga distante. Pois bem, então matricule essa criança na rede privada, pago pelo poder público. Ah, que absurdo. Absurdo nada, isso é serviço público. Vocês devem ter muito lá a questão de internação em hospital privado quando não tem vaga. Cirurgia, mas faz onde? Não interessa, na rede pública não tem. Se não fizer, o cara vai morrer. Olha só, essa consciência, então daqui, se alguém sobrar no concurso, já fica a ideia de que seus direitos devem prevalecer, principalmente quando o prestador de serviço é público. Bom Jardim, então, a gente tem isso lá aos baldes, tá? Não preciso dizer que, infelizmente, a nossa cidade não oferece, assim, condições ainda de prestar um serviço de saúde de excelência, eficiente, eficaz, não é? Não consegue. Então, invariavelmente, tem gente lá procurando cirurgia com declaração médica dizendo o quê? Se não fizer cirurgia vai morrer, se não internar vai morrer. Você entra nessas filas aí de cirurgia, de internação, você pode ficar 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano. Estou mentindo? Você sabe que é isso. O Poder Judiciário só determina, por isso está dizendo ali, ó, a simples restrição de acesso pode ser cobrado judicialmente. Não prestou o serviço que você precisa? Ingressa na justiça, procura a defensoria. Aí ela fica doida. Procura a defensoria, procura um advogado para te orientar. Sabe por quê, gente? Serviço público tem que ter a maior amplitude possível e alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque ele é nosso, nós pagamos por ele. Um bem público, não pense você que não é de ninguém, não. Quando uma viatura, que é carro na mão do serviço público, vira viatura, né? Quando uma viatura está mal estacionada, ou então sobe no meio-fio, deixa estacionado em qualquer lugar, ou então o cara não quer nem saber, não cuida da viatura, ainda tem gente que pensa, isso não é de ninguém. É nosso, é de todos nós. Então essa ideia de generalidade você tem que ter, ó, o bagulho é público? Ah, se o bagulho é público, é nosso, se é nosso, vamos exigir, se não me derem, vou para a justiça. É isso que quis dizer aqui, tá? E além disso, ele está intimamente ligado ao princípio da modicidade. Por quê? O quê? Sim. Não é da administração pública. Se a administração pública é conduzida por um gestor, olha a diferença. Não é um administrador, é um gestor, ele administra, ele cuida do que é nosso. Por isso que ele tem que prestar contas. Lembra que eu falei do dever de prestar contas? E decorre daí, cara. Olha só, pensa dessa forma. Pensa de uma maneira sistemática para você não se enrolar na prova. O administrador, o gestor só está obrigado a prestar contas porque aquilo que ele conduz lá não é dele, não. É nosso. Tem dono, sim, é de todos. Se é de todos, ele tem que prestar contas. Acabei de falar daquele dever. Lembra que eu falei do poder-dever? Que ele tem o poder-dever de agir, mas ele tem o dever de prestar contas. Ah, você falou muito rápido, eu não prestei atenção, mas fica aí, ó, já está valendo. Aquele poder-dever que ele tem de agir e aquele dever que ele tem de prestar contas, não é à toa. Ele só tem o dever de prestar contas porque ele administra o que é nosso. Oi.
E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.